fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Louvado seja Deus. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tem e tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vamos declarar nessa noite. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Louvado seja Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é fiel a todo momento, a todo instante. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez seja com todos. Gratidão que Deus
os abençoe 100 vezes tanto nessa vida e no futuro, a vida eterna. Né? Vamos para a nossa segunda lição. Oxe, gente. Criança na sala. Zademe, fique atento aí. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, pastor Anderson. Seja bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe. Se eu quiser subir para tomar um assento, fica à vontade. Amém. Glória a A paz Deus. do Senhor a todos. A paz. Então, vamos para a nossa lição, né, pessoal? Que já vai dar 10 horas já. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Quem me tirou da sala? Quem é que tá mexendo aí com minha filha? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Acontece, acontece. Louvado seja Deus. Também todos estão me ouvindo direitinho, pessoal? Amém. Amém. Sim. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vamos para a nossa segunda lição, né, que a gente está no quarto trimestre da revista Corpo, Alma e Espírito. E nessa segunda lição, a gente vai falar sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Como a gente falou na primeira aula, né, nós reportamos a importância, né, de nós cuidarmos da nossa alma, é onde a gente sente as nossas emoções, os nossos raciocínios, né, do nosso corpo, do nosso espírito. Né? Ou seja, são partes, todas as três partes, o homem é tricônio, né, é importante nós cuidarmos, porque o apóstolo Paulo ele diz em Romanos 12:1, para nós apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, né? Ou seja, o nosso culto, a nossa adoração, né? O nosso corpo também faz parte dessa adoração a Deus. Amém? Porque tem pessoas que desprezam isso. Então, dentro dessa lição, nós vamos entender um pouco melhor sobre o nosso corpo, né? O porquê que eu devo cuidar do meu corpo, né? Para que o meu corpo é importante na adoração a Deus. Tudo isso nós vamos aprender dentro dessa lição, amém? Então, vamos falar sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O texto base se encontra lá em Salmo 139, Salmo 139. Louvado seja Deus. Do 1 até o 14. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim o texto base: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha o que o salmista Davi está dizendo, né? E de uma forma tão terrível e maravilhosa, o ser humano foi formado. São coisas maravilhosas, obras das mãos de Deus, como Gênesis 1:26 e Gênesis 2:7. E a minha alma o sabe muito bem. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Os irmãos, me desculpe se tiver algum barulho aqui, o pessoal está fazendo uma obra aqui na Boticário aqui, tá bom? Aí a gente, enquanto está usando a furadeira ali. Louvado seja Deus. Pode sim, minha irmã, pode subir. Deixa eu abrir o assento aqui. Isso, louvado seja Deus.
Vamos sempre procurar tomar os assentos para que evitar de criança estar subindo. Vamos lá. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. E isso é importante. Que a gente já aprende que o homem não é a evolução do macaco, como a teoria do Charles Darwin. Tá? O homem não é a evolução do macaco, o homem é obra perfeita da criação de Deus. Tá? Louvado seja Deus. Bispo Tiago, seja bem-vindo, meu querido. Leitura diária, segunda-feira, Hebreus 11:3. A fé produz entendimento. Terça-feira, Salmo 33:15. Deus forma espírito e alma de todos os homens. Deus é o percussor disso. Tá? Quarta-feira, Levíticos 19:28. Isso eu falei na aula passada. Não é conveniente fazer marcas no corpo, ou seja, fazer tatuagens no corpo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Não é conveniente fazer marcas no corpo. Quinta-feira, 1 Crônicas 21, 23 e 24. O culto é um sacrifício pessoal. Sexta-feira, 1 Timóteo 2:8. Oração com as mãos levantadas. A paz do Senhor, meu amado. Sábado, 1 Tessalonicenses 4:4. Possuindo o corpo em santificação e honra. Possuindo o corpo em santificação e honra. A gente não vai ler esse estudo para a gente ganhar tempo, mas é sempre recomendado que você pegue a sua Bíblia, entendeu? Para que você possa conferir o que a palavra de Deus está nos revelando. Vamos lá, Salmo 139, versículo 1, 4 ao 13 e 18. Louvado seja Deus, que diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Pois possuíste o meu interior, entreteceste no ventre de minha mãe. Ou seja, Deus formou, Deus colocou, o salmista está dizendo isso, que Deus colocou ele no ventre de sua mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Olha que poderoso isso, irmãos. Olha o que o salmista, por revelação divina, está falando. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas estas coisas formadas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são. Valeu, abençoado, boa noite. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se o contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Que coisa poderosa, irmãos. Que coisa poderosa. Davi está dizendo, né, que antes que ele
fosse formado no ventre da mãe dele, os olhos de Deus já o tinham o visto. Mas como assim, mãe? Quer dizer que antes do homem estar no ventre da sua mãe, antes de Davi estar no ventre da sua mãe, Deus já o tinha visto? Sim. Porque Deus ele é poderoso, irmãos. Porque os olhos de Deus, ele contempla tudo. Um exemplo disso, para o que o salmista Davi está dizendo aqui, é em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode conferir. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Quando Deus ele diz para Samuel, o Senhor já tem provido de um novo rei para Israel. Essa palavra é tão poderosa que testifica o que o salmista está aqui dizendo no Salmo 139. Quando ainda ele nem foi ainda formado no ventre da mãe dele, os olhos do Senhor já o tinham contemplado, já o tinham visto. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, Deus está dizendo para Samuel, pois o Senhor já tem provido para si o novo rei de Israel. Mas sabe o que é que Deus está dizendo? Quando o Saul ele reina 40 anos sobre Israel. Em 1 Samuel capítulo 5, em 2 Samuel 5, diz que Davi ele começou a reinar com 30 anos. Então isso quer dizer que quando Deus está dizendo para Samuel que ele já proveu um novo rei, Davi não tinha nem nascido ainda. Nos pensamentos dos pais de Davi, não tinha nem planejado Davi. E Deus está dizendo, eu achei Davi um homem segundo o meu coração. E Deus está dizendo, eu já provi para mim. Deus não está dizendo, eu vou fazer, eu vou encontrar. Não, eu já tenho o novo rei de Israel. Amém, glória, Pai do Senhor Jesus. Então você vê o quanto é poderoso esse Salmo 139. Assim como está escrito também em Jeremias 1,5, quando Deus diz para Jeremias, ainda que tu formaste no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta, ainda que se formasse no ventre da sua mãe. Ou seja, nós somos tão preciosos para Deus, irmãos, tão preciosos para Deus. Você é precioso, você é preciosa para Deus. Que os nossos pais nem pensaram em ter nós, mas na realidade de Deus, a gente já estava planejado para vir ao mundo. Então, jamais despreze a tua vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a introdução. Há séculos, o racionalismo e a ciência e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo suas propagandas, ou seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos resposta sobre nossa constituição e existência. Amém? Veja o quanto é importante a gente entender isso que o autor Silas Queiroz está querendo dizer para nós. Há séculos a ciência
ela vem tentando explicar o sentido da existência do ser humano. Mas o autor da revista aqui está dizendo somente pela fé. Por meio da palavra de Deus, temos resposta sobre nossa constituição e existência. Sabe o que é isso? Você só vai encontrar resposta dentro da palavra de Deus a respeito do porquê que o ser humano veio a existir. Qual o destino final do ser humano? Nós falamos isso na aula passada. De onde eu vim? Qual a minha missão na Terra? Para onde eu vou? Então, isso é muito importante. Nós que confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós procurarmos ter essas respostas de indagações que o ser humano tem. É por isso que hoje em dia, no século XXI, o ser humano vive constante, sem esperança de vida, sem expectativa de vida. O ser humano diz, a única coisa que eu queria era morrer, para acabar com esse sofrimento, porque esse mundo é mau. Ou seja, nós temos tudo tem um propósito nessa vida. Você tem que procurar as respostas dentro das Escrituras, e é o que essa revista está trazendo para nós, para nos mostrar qual é a razão, qual é o sentido da minha existência. O porquê que eu vim a esse mundo. O porquê Deus permite que nós passamos por lutas nesse mundo. O porquê que Jesus ele veio como carne a esse mundo. As respostas estão dentro da palavra de Deus. Cabe a mim, cabe a você ter interesse para buscar essas respostas. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos essa resposta e temos ela dentro da palavra de Deus, a gente não vive como numa expectativa de apenas existir. A gente dá sentido à nossa existência. Por quê? Porque o existir é mais ou menos o seguinte: eu existo, então a qualquer momento eu posso deixar de existir. Então eu não me importo com a morte. Ou seja, então eu vivo como se não houvesse morte. Para quando a minha morte chegar, eu venha morrer como alguém que nunca quis viver. Ou seja, a minha vida não tem propósito nenhum na Terra. Eu não sei de onde eu vim, eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou, eu não sei por que eu estou nesse mundo. Então, tudo isso são indagações que o ser humano tem. Tudo isso nós passamos esse conflito dentro de nós, principalmente quando nós passamos por algumas provações da vida. Bate um desespero na nossa mente que a gente fica procurando respostas. Por isso que pessoas constantemente vivem com vontade de morrer, de não existir mais. Como Jó declarou que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. De tanta aflição que Jó ele estava passando, a qual Jó ele não entendia por que Deus ele permitia que pessoas justas sofressem na terra. E sabe quem permitiu Jó passar tudo aquilo? O próprio Deus. Por quê? Porque aquela foi a maneira a qual Jó ele passou a conhecer a Deus através do sofrimento. Por quê? Porque Jó ele precisou passar por aquilo tudo para ele ter conhecer a Deus na sua essência. Então nós precisamos ter esse raciocínio de que precisamos conhecer a Deus, o nosso Criador. Amém? Se alguns irmãos tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, tá, irmão? Isso aqui é um estudo a qual todos têm a liberdade de participar. Amém? Então, se tiver dúvida, pergunte.
Se eu não souber responder agora, eu vou pesquisar e na próxima aula, se vocês estiverem presentes, eu darei a resposta. Amém? Então, pergunte. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Vamos lá, tópico 1. Louvado seja Deus. A maravilhosa obra de Deus. Sejam todos bem-vindos à sala em nome de Jesus. Do pó da terra, em sua sabedoria, infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra, Adama, que quer dizer humanidade, homem. Gênesis 2:7. Uma estrutura magnífica, composta segundo estimativas por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência, como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé. Louvado seja Deus. Como tudo o mais que Deus criou no universo. Hebreus 11:3, Atos 17:22 ao 28 e Romanos 11:33 ao 36. Louvado seja Deus. Ou seja, dentro do nosso corpo, do corpo humano, existe por cerca de 37 trilhões de células. Como é que a ciência vai explicar isso? Louvado seja Deus. Ponto 2. Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes. Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Gênesis 1:27 e Gênesis 3:20. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as Escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Salmo 139, 13 ao 15, Jeremias 1:5. Louvado seja Deus. Sabe o que o autor está dizendo aqui, irmãos? Como é que a ciência explica um ser humano gera outro ser humano? Como que a ciência explica uma mulher gerar um ser humano semelhante a ela? E eles ainda têm a ousadia de dizer que isso é obra do acaso, que isso são células reprodutoras. Então você vê que o ser humano, né, os cientistas, eles fazem de tudo para descredibilizar o poder de Deus na vida do ser humano. Eles tentam de todas as formas fazer com que os pensamentos do ser humano sejam voltados a teorias e não à realidade. Seja bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, tá? Fica à vontade. Louvado seja Deus. 3. A individualização ou a individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação.
que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. Gênesis 4:1, Salmo 33:15, Zacarias 12:1, Isaías 57:16. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito. Como nós lemos na aula passada, né, que nós falamos a única semelhança que o homem e o animal têm é vida. Mas os animais, eles não têm alma e nem espírito. Depois que o animal morre, a sua vida se vai com o final dela. Mas o ser humano não. É isso que o ser humano não entende. O ser humano, quando ele morre no corpo, o espírito, que é o fôlego de vida, ele volta para Deus, e a alma do ser humano, ela passará pelo juízo da condenação eterna ou da salvação eterna. Então, para aqueles seres humanos que acreditam que pode fazer o que quiser com suas vidas porque morreu, acabou, está muito enganado. Eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, porque depois que morrer, acabou mesmo? Está muito enganado. Um exemplo, um ser humano que tira a sua própria vida, acreditando que, acabando com a sua vida, o seu sofrimento também acaba. Está muito enganado. Apenas o seu sofrimento está começando. Porque passará a eternidade. Porque a alma do ser humano, ela é eterna. A alma do ser humano é eterna. Então, nós precisamos saber disso muito bem. Porque tem pessoas, porque pelas circunstâncias da vida, os traumas do passado, as crises internas que vivem, o diabo toma dessa fraqueza do ser humano para colocar pensamentos ruins para ele acabar com a sua vida. Porque o demônio, o Satanás, ele fica no ouvido do ser humano, acaba logo com esse sofrimento. Acaba logo com essa dor. Por quê? Porque o diabo está enganando o ser humano. Porque o ser humano passou uma vida acreditando que depois que morre, acaba. É por isso que muitos, pessoas que estão na vida errada, traficantes, eles vivem nessa vida com esse pensamento. Depois que eu morrer, acabou mesmo. É o que eu acabei de falar. Eles não vivem, ele apenas existe. Não tem uma vida com propósito. Por quê? Porque longe de Deus a gente não vive, a gente apenas existe. Longe de Deus o ser humano não tem vida. Apenas existe. Então eles pensam, eu vivo a minha vida da forma que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque depois que a gente morre, acaba. Ou seja, vive não acreditando na morte, para quando morrer, venha morrer como alguém que nunca quis viver. E, infelizmente, tem crente pensando assim, irmão. Tem cristãos pensando assim. O sentido da nossa existência, da nossa vida, está em Deus. O que é que Deus ele fala para a terra? Amém, abençoados? Volte sempre. Deus ele fala para a terra, produza a terra. Amém, meu irmão? Deus te abençoe também, tá? Seja sempre bem-vindo. Deus está dizendo para a terra produzir. Por quê? Porque a terra, nem ela sabia que ela era capaz de produzir. Deus está dizendo, produza a terra. Deus está dizendo para o mar, produza toda espécie de peixes.
Então é a mesma coisa que tirar o peixe da água, ele morre. Por quê? Porque o habitat natural da água, do peixe é a água. Se tirar o peixe da água, ele morre. O habitat natural das plantas é a terra. Tirar a planta da terra, ela morre. O habitat natural do homem é Deus. Tirar o homem de Deus, ele morre. Então você entende o quanto que você é especial? O quanto que você não pode viver uma vida longe de Deus. Isso é muito importante a gente saber. Louvado seja Deus. Vamos lá para o tópico 2. Eu vou ler aqui um auxílio bibliológico, né, que fala a criação maravilhosa de Deus. A simples afirmação de que Deus criou os céus e a terra é um dos conceitos mais desafiadores que confrontam a mente moderna. A vasta galáxia em que vivemos gira a uma incrível velocidade de 788.410 quilômetros por hora. Porém, mesmo a esta alucinante velocidade, nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação. Além disso, existe mais de 1 bilhão de outras galáxias, como a nossa no universo. Alguns cientistas afirmam que o número de estrelas da criação, na criação, é igual a todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Ainda assim, este complexo mar de estrelas em movimento funciona com notável ordem e eficiência. Dizer que o universo surgiu ou evoluiu requer mais fé do que acreditar que Deus está por trás dessas estatísticas surpreendentes. Deus criou um universo maravilhoso. Deus não precisava criar um universo. Ele escolheu criá-lo, porque Deus é amor. E o amor é a melhor expressão em direção a algo ou alguém. Assim, Deus criou o mundo e as pessoas como uma expressão do seu amor. Não devemos reduzir a criação de Deus a meros termos científicos. Lembre-se de que Deus criou o universo porque ama cada um de nós. Olha só que colocação interessante, irmão. Falando das estrelas, das galáxias que existem e a rotação dela é em perfeita ordem. Agora, como é que tem um ser humano que acredita que o mundo surgiu de uma explosão? E nessa explosão, tudo foi colocado no seu devido lugar, irmão. Como? É inexplicável saber que existem pessoas que preferem acreditar nisso, na teoria evolucionista, do que preferem acreditar na teoria criacionista. É que Deus é o percursor disso tudo. Louvado seja Deus. Tópico 2. O corpo e a glória de Deus. Alguém tem alguma pergunta? Aleluia. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim, estou ouvindo. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode me perguntar, pessoal.
Louvado seja Deus. Então vamos lá para o tópico 2. Só misericórdia. Deixa eu só abrir o PDF aqui, irmão, que esses comercial só Jesus. Aleluia. Vamos lá. O corpo e a glória de Deus. O divino tecelão, em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como tecelão. Salmo 139, do 13 ao 15. Ou seja, Deus como criador, Deus como percussor disso tudo. A Bíblia, na versão tradução brasileira, usa a expressão maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo, como Levítico 19, 28, Provérbios 23, 29 ao 35, 1 Tessalonicenses 4, 4. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo, em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de seus fiéis, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos, em excesso. O que o autor está dizendo aqui, quando ele fala assim, o culto ao belo, ao eu? Hoje em dia, nós vivemos nesse mundo moderno, as mulheres em busca da perfeição, ou seja, não se contentam, né, com a sua aparência, com o seu corpo. Eu falei isso na aula passada, né? E elas vão em busca da perfeição do seu corpo, né? Aí se torna o quê? Uma adoradora do seu próprio corpo, né? Elas ficam adorando a si mesmo, né? Colocando roupas que provocam lascívia, né? Isso tudo é importante ser falado. Quando as mulheres, não é pecado a mulher fazer exercício, a mulher cuidar do seu corpo, ir para a academia, fazer exercícios, mas a mulher tem que ter modestia, ela tem que ter ordem, ela tem que ter decência, para que, para aquilo que ela está fazendo, ela não venha provocar lascívia. O que é lascívia? É adoração ao seu próprio corpo, ou provocar o seu próximo a desejar o corpo dela, por causa de certas formas que ela esteja vestida. Isso tudo é importante saber. Um exemplo, tem irmãs que não têm pudor nenhum na hora de ir para a igreja, adorar a Deus. Colocam um certo tipo de roupa constrangedora para os irmãos que estão dentro da igreja. Vou dar um exemplo disso no culto que teve lá na igreja, onde dois irmãos, né, o irmão e a irmã, eles estavam noivando, né, estavam noivando e apresentar a aliança para ser orada lá na igreja. Quando a irmã chegou, essa irmã noiva chegou, a irmã chegou com um macacão branco transparente, que dava para ver a calcinha da irmã perfeita. Assim, quando eu olhei, eu já baixei a cabeça e falei, misericórdia, Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Irmão, é constrangedor, irmão. Isso é muito constrangedor. A irmã com a roupa branca, toda transparente.
Irmão, não tinha quem olhasse para a irmã e não se sentisse constrangido. Não é possível. Não é possível que o noivo dela, o namorado dela, não viu ela saindo de casa daquela maneira. Quando a pastora botou os olhos, irmão, na irmã, a pastora regalou o olho, que não tinha como disfarçar. Irmão. Rapidamente ela chamou a irmã lá atrás, pegou a cueca, eu sei lá que era aquilo, saiu no calção de dormir do irmão, misericórdia. Mas colocou por cima, né? Mandou ela vestir, mas foi algo tão constrangedor, meu irmão, tão constrangedor. Jesus, eu não acredito como tem pessoas que não se olham antes de sair de casa. Mas foi constrangedor demais, de verdade. Constrangedor demais. Então, isso é o quê? Isso é adoração ao corpo, ao belo, é as mulheres querendo chegar à perfeição, querendo fazer plásticas e mais plásticas para manter o seu corpo, a idolatria do seu corpo. Quando a gente fala aqui de tatuagem, irmãos, você precisa entender que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas sim o tempo do arrependimento. O que é o tempo da ignorância? É quando eu não conheço a palavra. É quando eu não entendo, dentro da palavra, que isso é pecado. Que fazer tatuagem, marcar o meu corpo é pecado. Eu estou no tempo da ignorância, eu não conheço a verdade. Eu não sabia que isso era errado. Ok, eu fiz, está feito. Mas agora é diferente de eu conhecer a verdade e saber que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Falei isso na aula passada. Que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e mesmo eu sabendo, eu ir lá e tatuar o meu corpo. Aí eu vou tatuar aqui o meu corpo com o nome do meu filho, com o nome da minha filha, nome do marido, nome da esposa. Está errado, irmão. É pecado. Você está manchando o templo do Espírito Santo. Que nesses dias aí eu vi o pastor, ele foi fazer uma tatuagem. E o rapaz que estava fazendo tatuagem nele, falou, pastor, mas isso não é pecado? A Bíblia não condena isso? E o senhor, como pastor, está fazendo uma tatuagem? Ele deu uma desculpa tão esfarrapada, irmão, tão esfarrapada, que ele leva a outras pessoas a cometer o mesmo pecado que ele está cometendo. Então é importante a gente saber disso. Você adorar o seu próprio corpo. Uma coisa é você chegar diante do espelho, irmão, e você, é a sua autoestima, você dizer, eu sou bonita, eu estou bem vestido. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou para a igreja, eu vou para adorar a Deus juntamente com os meus irmãos, sabendo que você não vai provocar a lascívia, você não vai levar outros irmãos a cometerem pecado por causa do teu corpo ou da roupa que você está vestida. Da mesma forma, os homens. Ter pudor na hora de se vestir. Os homens vão para a academia cuidar do seu corpo, aí querem ir para a igreja todo apertado, com a bunda apertada, com os braços apertados, mostrando os músculos. Como é que as irmãs não vai ficar? Vai ficar maluca. Essa é a verdade, irmã. Entendeu? Da mesma forma que o homem sente tentado pela mulher, a mulher sente tentado pelo homem. Então a gente tem o quê? Tem que ter um pudor, irmãos. A gente está indo para adorar a Deus juntamente com os nossos irmãos. A gente não pode ir para poder desviar a irmã da igreja. Para poder desviar o irmão da igreja, da presença do Senhor. Mutilar o corpo. Sabe o que é esse mutilar o corpo aqui está dizendo? Lá em 1 Reis, capítulo 17. Vocês lembram os que o profeta de Baal eles fizeram? Eles clamaram, Baal não respondia.
E qual foi a estratégia dele? Vamos nos sacrificar, o nosso corpo. Vamos sacrificar o nosso corpo. Então eles começaram a se cortar, irmãos. Em sacrifício a Baal, para Baal poder responder. Então isso é o que? Isso é pecado. Porque o apóstolo Paulo diz, qualquer que destruir o seu corpo, a gente está falando dessa lição sobre o corpo. Nós glorificamos a Deus com nossos corpos. Qualquer que destruir o seu corpo, Deus o destruirá. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então vamos vigiar, irmão. Agora você já sabe. Evita de fazer tatuagem no teu corpo, não vai te fazer mais mulher do que você já é e nem vai te fazer mais homem do que você já é. Pelo contrário, só vai te fazer lá na frente você ter uma crise de identidade. Principalmente pessoas que marcam o seu corpo todo tatuado. Você está carregando ali as marcas do pecado, irmão. E lá na frente, o diabo vai usar isso contra você. Então a gente precisa vigiar, de verdade. Louvado seja Deus. Alguma pergunta a respeito disso? Alguém? Louvado seja Deus. Aleluia. Então vamos lá. Capitão Oh, aleluia. Mailton, Oi. eu perguntei, tatuagem de nenhuma espécie, nem nome na pele? Não, nenhum tipo de tatuagem. Eu vou passar para minha menina. Tá na rebeldia. Deus abençoe, Nenhum irmão. tipo. Deus Nenhum tipo de abençoe. tatuagem, tá? Porque conhecendo a verdade, não, nenhuma. É porque as crianças, não, jovem gosta de namorados, assim, tatuar nome ou filho, nome de filho na pele, essas coisas. Então, só para mim É, tirar. você fazer a tatuagem do seu filho não significa que você ama ele, tá? Porque tá fazendo a tatuagem. Existem muitas outras formas de você demonstrar o amor pelo filho, pelo pai, pelo marido, pela mãe. Não significa nada, É verdade. entendeu? Fazer a tatuagem com o nome da pessoa, principalmente depois que morre. É Um verdade. exemplo, Não, um eu exemplo, vou um passar para exemplo. ela isso aí, que ela não sabia disso, de nome. Sim, sim, pode falar, pode fazer pergunta, irmã Glória. Deus abençoe, irmão. Amém. Louvado seja Deus. Enquanto a irmã Glória vai fazendo a pergunta dela, pode escrever, irmã. Ela tá falando sobre tatuagem que vem o nome escrito de Jesus na coxa. Isso, se eu não me engano, é lá em Apocalipse 19 ou 20, Isso, que isso. diz que no manto na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem traduções que dizem que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que em outras traduções está escrito, no manto na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Exatamente. E Presbítero, também. explicar a Opa, diferença. O manto pode falar, meu ou na pastor. coxa. É só para explicar a diferença no manto ou na coxa. As pessoas Então, usam isso para poder fazer no corpo. exatamente, um exemplo. Se tiver escrito na coxa, é na pele. No manto, é na roupa. Então há uma diferença. Há uma diferença muito grande. Inclusive, as pessoas usam esse texto mesmo para dizer que é permitido fazer tatuagem. Entendeu? Inclusive, isso é um texto mais usado pelo certo tipo de pessoas que se dizem ser pastor para poder tatuar o seu corpo. Eles falam, mas Jesus tem uma tatuagem na sua coxa. Então, as pessoas elas extraem do texto aquilo que lhe beneficia. Entendeu? É isso Aquilo aí. que, Usa isso como desculpa. como desculpa para poder fazer. Se Jesus fez, um exemplo que eu falei na aula passada, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Qual eram as marcas que Paulo trazia no corpo dele? A chicotada que ele passou, que ele sofreu pelo evangelho de Jesus Cristo. Tem nada a ver com tatuagem. Não tem nada a ver. Pergunta para esses crentes se eles querem ter essas tatuagens que Paulo teve. Essa aí ninguém faz, Pergunta, não, presbítero. pergunta para esses tipos de crente se eles querem ter a tatuagem que Jesus fez na Via Dolorosa. Pergunta se querem ter. No Carrilho, ele está querendo saber sobre a tatuagem. Tem a sobrancelha, aquela que tatua. Aquela lá é uma tatuagem que não sai. Então também não pode, porque é uma tatuagem. Sim, verdade. É uma tatuagem. Tem É mulheres a que fazem isso sim. micropigmentação. Vai ficar que nem uma tatuagem, que aí ela não sai mais. Essa é uma tatuagem. Agora a de rena, você passa, logo sai. Tem muitas interpretações que a gente precisa, né, ter cuidado, né, ao lermos as escrituras, né, como a irmã Liliane colocou assim, eu cresci pensando que era besta mesmo que saía do mar. É assim, muitas vezes quando a gente não procura entendimento na palavra, a gente pensa que realmente são animais, entendeu? Um exemplo, Apocalipse 12, que João ele vê o grande dragão, né, batalhando contra Miguel e seus anjos. Aquele dragão representa Satanás, entendeu? É uma simbologia de um animal. Aleluia. Então, irmãos, a gente pode. Liliane Abenço. Olha, a gente é besta mesmo que acredita em muita coisa que muitos pregadores falam. É por isso que tem que examinar, né, presbítero? É por isso que a gente tem que examinar, irmão. Assim, a gente pode, irmãos, um exemplo, quando você estiver numa pregação, né, o pastor ou alguém que foi convidado estiver pregando, qual a melhor forma de vocês saber que o que ele está pregando é a verdade? É vocês manter a Bíblia aberta e ir anotando. Aquilo que ele falar, vocês vão anotando. Beleza, a pregação foi maravilhosa, foi uma benção. Chega em casa, começa a pesquisar cada capítulo e versículo que ele falou. Aí vocês vão saber se aquilo que ele falou é verdade ou se ele inventou coisas que ele entendeu no versículo. Entendeu? Então, sempre quando for para a igreja, leve o papel e a caneta. O pregador está falando, anote o capítulo, anote o versículo. Chega em casa, pesquisa. Para você saber se exatamente o que ele está falando é verdade. Amém? Vamos lá, glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos. Primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência conhece a formação dos órgãos e sistema do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. 2. Entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Aleluia. Salmo 139, 14. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão: a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Romanos 1, 18 ao 32. Isso aqui é interessante, irmão, que a fé é uma fé inteligente, é uma fé racional. Ou seja, eu não acredito por ser burro ou por ser ignorante. Não, a minha fé é racional. Eu penso para acreditar. Se todos pensassem assim, as pessoas não viveriam engano nas práticas das religiões. Um exemplo, Romanos 12, 2. Não se conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é que o apóstolo Paulo está ensinando? Igreja do Senhor, você passou a vida tendo um entendimento daquilo que te ensinaram. Você passou a vida acreditando em certas coisas, em certas filosofias, em certas crenças. Mas por ter uma fé entendida, você vai em busca da verdade. A tua fé te traz entendimento. Calma aí, eu passei a vida ouvindo que isso aqui era a verdade. Eu passei a vida fazendo isso aqui, cumprindo os meus ritos religiosos. Mas o que é que a Bíblia diz a respeito disso aqui? Será que isso aqui é o que a Bíblia realmente diz? Ou eu fui enganado esse tempo todo? Ou eu não quero abrir a minha mente para entender e conhecer a verdade? Porque Jesus ele diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, calma aí. Então, pessoas que vão me dizer coisas que parecem ser verdade. Mas quando, na verdade, eu vou saber o que é a verdade, quando Jesus libertar, eu passar por uma metanoia, uma mudança de mente. Eu tiver uma mente transformada em Cristo. Então, eu vou descobrir se aquilo que eu passei anos fazendo é verdade ou não. Um exemplo, eu vou contar algo que aconteceu aqui. Eu não estou querendo aqui denegrir religião de ninguém ou fé de ninguém. Um pastor que eu ajudava lá no ministério dele, ele era de uma religião fervoroso mesmo ele era. Então, ele leu um versículo na Bíblia, né? Ele na sala de aula dessa religião, dessa igreja, ele leu um versículo
assim dizendo assim em João 14:6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele leu isso na Bíblia. Então ele perguntou à professora da classe dele, que ele fazia aula, ele perguntou: professora, me explica esse versículo aqui. Ela: o que é que você quer saber, Marcos? Ele falou: não, porque a gente faz certo tipo de ritos, a gente faz certas coisas, saindo na rua, carregando certas coisas, acreditando que aquilo nos está levando para um caminho. Mas por que Jesus está dizendo aqui que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida? Sabe o que a professora respondeu para ele: Marcos, isso eu não tenho resposta para te dar. Olha o que a professora dessa determinada religião falou para ele: isso eu não sei te responder. Procura uma igreja evangélica, um pastor, que ele vai saber te responder isso. Foi onde a venda dos olhos dele caiu. Porque eu preciso cumprir certos tipos de ritos, caminhar certos tipos de caminho, carregando certo tipo de coisas, quando Jesus está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por ele. Então ali os olhos dele se abriram. Então você vê o quanto é importante você não ficar só naquilo que te falam, mas você sim ir buscar a procura da verdade. Um exemplo, Martinho Lutero, um dos maiores da reforma protestante. Ele era um monge de uma determinada igreja. E nessa determinada igreja as pessoas não tinham acesso à verdade, à palavra de Deus. Então Martinho Lutero, naquela época, ele sugeriu, porque ele leu um versículo, se eu não me engano, é em Romanos, né, então ele sugeriu, como ele era um monge, ele tinha um certo tipo, fazia parte do conselho, ele falou: por que então o conselho aqui não deixa que cada um tenha a sua própria interpretação das escrituras, ou seja, dá a Bíblia para o povo e deixa o povo ter a sua própria interpretação? Essa atitude de Martinho Lutero revolucionou a igreja naquela época, onde os maiorais foram pressionados e não teve outra saída senão deixar o povo ter a sua própria interpretação das escrituras. E o que aconteceu? Muitas pessoas teve seus olhos abertos de saber que não era o homem que era o intermediador entre o povo e Deus, mas sim o próprio Jesus Cristo. Então a venda dos olhos caíram. Como no Salmo 115, que fala: aquilo que você adora, você se torna semelhante a ela. É a mãe de um amigo meu, mais de 80 anos de idade. Ela era, na sua religião, fervorosa mesmo. E um dia ela pegou a Bíblia para abrir no Salmo 115. Aí ela descobriu que está diante de uma estátua, adorando a estátua, ela era semelhante àquela estátua. Tinha olhos, mas não via, tinha boca, mas não falava, tinha nariz, mas não respirava. E ela falou assim: então quer dizer que eu sou uma estátua por estar adorando uma imagem? Aí ela falou: eu não sou uma estátua, não, eu sou um ser humano, então eu vou adorar aquele que me deu a vida. Ela se converteu a Jesus Cristo. Viu como é simples? É a pessoa buscar a verdade. Não ficar só naquilo que foi lhe falado. Ah, eu aprendi assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Não. Te apresentou a verdade? Vai em busca dessa verdade. Porque é a verdade que vai te libertar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. O perigo dos extremos.
Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilação entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, corrente de pensamentos como louvado seja Deus. Corrente de pensamentos. Vamos lá, tópico 3. O corpo e a coletividade. A prática racional. Deus nos fez seres racionais, gregários, sociáveis. Isto está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Gênesis 1, 28. Por isso temos necessidades e deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados social ou afetivamente, embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno. O contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais que exigem o envolvimento do corpo. Tiago 1, 27, 2, 14 ao 18. Como está a nossa comunhão? É uma pergunta. Como está a tua comunhão com a tua família, né, com o corpo dos membros da igreja? Como é que a gente está se relacionando? Será que a gente entrou na era digital onde a gente está virando zumbis? Onde ninguém mais conversa, onde ninguém mais troca ideias, onde ninguém mais ri, onde ninguém mais brinca? Será que a gente virou estátuas? Será que a gente se teletransportou para o mundo de Peter Pan? O mundo da imaginação? Então, isso é importante, a gente entender isso. A gente não pode deixar a tecnologia nos tornar corações gelados, onde não tem mais comunicação. A tecnologia ela é maravilhosa para isso aqui que a gente está fazendo. Está cada um em uma cidade, em um bairro, tem pessoas do outro lado do mundo. A tecnologia nos junta para esse momento de adoração a Deus na unidade da fé. Mas dentro de casa, sentado numa mesa, cada um com o telefone na mão, onde ninguém conversa, onde ninguém mais se conhece. A gente não pode deixar isso. Porque o celular, o telefone, se tornou o maior assassino de famílias. O telefone se tornou. Amém, meu irmão, amém. Vou dar uma pesquisada e vou trazer sim. Então, que a gente venha manter, irmão, a formalidade. Esse calor humano, um para com o outro. Louvado seja Deus. Vamos lá. A prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva da vida congregacional. Hebreus 10, 24 e 25. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Efésios 4:1 ao 3, 1 Tessalonicenses 5, do 11 ao 15. Olha a importância, irmão, de nós congregarmos. Como está escrito aqui em Romanos 10, 24 e 25, que diz: não abandonei a vossa congregação, como é de costume de alguns. Ou seja, sabe por que é importante o ajuntamento na congregação? É porque quando o Salomão ele diz que o cordão de 3 dobras elas não se arrebentam facilmente. Porque quando um está fraco, o outro vai segurar na mão. Irmão, e não tem essa desculpa que na igreja só tem fofoqueiro. Na macumba tem fofoqueiro, no espiritismo tem fofoqueiro. Se tratando de ser humano, todos se tornam, irmão, fofoqueiro. Entendeu? Todos estão ali para ver. Está vendo a roupa da irmã. Por que aquela irmã só vem com aquela roupa? Por que aquela irmã veio com aquilo?
Então, a gente precisa parar de ser hipócrita e querer colocar desculpa em tudo. Eu não vou na igreja, não, porque na igreja tem crente fofoqueiro. Eu não vou para a igreja, não, porque na igreja tem isso. Irmãos, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. O apóstolo Paulo, em Atos 13, 14, quando ele se aborreceu com Barnabé, porque João Marcos abandonaram ele na missão, e depois Barnabé queria levar João Marcos, Paulo falou, não, ele não vai conosco. Então, ali houve um atrito entre Paulo e Barnabé. Paulo seguiu viagem missionária sozinha. Chegando em determinado lugar, ele encontra Silas. Aí ele vai para a Macedônia, né, para poder pregar a palavra de Deus. Ou seja, Paulo achou que ele poderia fazer a obra de Deus sozinho. E ele se enganou nisso. Ele se enganou. Tanto que lá em 2 Timóteo 4, ele pede para trazer João Marcos para que ele possa ver. Por quê? Porque Paulo agora quer se desculpar por ocorrido no início da missão. Paulo agora está no final da missão dele pedindo, traz João Marcos, porque eu quero conversar com ele. Eu estou com saudade dele. Então não queira, irmão, caminhar sozinho, porque você não vai conseguir. Você vai fracassar. E quando você fracassar, não vai ter ninguém para estender a mão do teu lado. Você vai questionar, Deus, todos me abandonaram. Ninguém vem aqui em casa me visitar. Claro, você se afastou de todo mundo. E Paulo, em Romanos, capítulo 16, Paulo cita o nome de, se eu não me engano, é 16 ou é 32 colaboradores do seu ministério. Então, Paulo está dizendo, não tente caminhar sozinho no seu ministério, porque você não vai conseguir. Porque vai chegar um momento que você vai precisar de um ombro amigo. Você vai precisar de um companheiro para emprestar o seu ombro para você chorar, para você se desabafar. Por mais que os seres humanos, irmãos, estão se tornando cada dia pior, como diz em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Mas quando a gente decide ficar sozinho, quando a gente decide, passamos por tantas decepções e frustrações de relacionamento que a gente diz, eu não quero mais ninguém. Eu prefiro ficar sozinho porque é melhor só do que mal acompanhado. Será que isso é verdade? E quando você estiver no seu momento de crises emocionais sozinho, quem é que vai ajudar? Quem é que vai estender a mão? Quando você estiver com a sua fé fraca, quem é a igreja que vai fazer oração por você se a igreja não sabe se você está fraco ou não? Então a gente precisa vigiar e parar de cair nesse engano. Porque tem muitas pessoas longe da congregação e longe de Deus. Porque começa assim. Sai da congregação, deixa de congregar, porque se aborreceu com fulano de tal disse isso. Irmão, quem foi que carregou a cruz nas costas por você? Quem foi que suportou uma coroa de espinho na cabeça por você? Quem foi que suportou chicotadas por você? Foi teu irmão que está do teu lado? Foi aquela irmã fofoqueira que fala mal da tua vida? Não, foi Jesus. Foi Jesus que morreu por mim e por você. Então a gente precisa andar em comunhão, como em Efésios 4 diz. É um só corpo, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. É na unidade da fé. Porque enquanto Pedro estava preso em Atos 12, a igreja fazia constante oração por Pedro. Era a igreja que orava para Pedro. Deus solta preso Pedro da prisão. Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro. Era a unidade da fé em concordância, a igreja orando por Pedro. O que é que Deus fez? Enviou um anjo para soltar Pedro. Por quê? Oração da igreja. Então vigia. Faça a tua parte como servo do reino. Faça a sua parte como servo do reino. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Enfatiza o aspecto corporal
intenso da adoração, 2 Crônicas 7:1 ao 4, Salmo 27:4, Salmo 100, 2 ao 4, Atos 2, 41, 47. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Salmo 156, Atos 4, 24, 31, 1 Coríntios 14, 26 e 1 Timóteo 2, 8. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Louvado seja Deus. Conclusão: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integridade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Romanos 12, 1 e 1, que é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. E 1 Coríntios 1, 6 ao 20. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiante em seu eterno poder. Jó 1, 20 ao 22, Jó 2, 10, 19, 25 e 27. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4, 4. Amém? Isso é tão importante isso aqui, irmão, o nosso corpo, porque o apóstolo Paulo, ele diz, né, que no ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos glorificados, né? Ou seja, teremos um corpo glorificado, né? Esse corpo, nessa carne é um novo corpo glorificado, transformado. Nós estamos em processo de santificação. Quando Jesus vier buscar sua igreja, entraremos no processo de glorificação. Quando nós passarmos a eternidade, passaremos pelo processo de regeneração por toda a eternidade. Então, nós precisamos louvar a Deus com o nosso corpo. Jesus, ele fala em Mateus, capítulo 15, se eu não me engano, Isaías 29, 13, Jeremias também 29, 13, que esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, nós usamos os lábios, movimentando o corpo, em adoração a Deus, mas a nossa alma está longe de Deus. Então é adorar a Deus em corpo, alma e espírito. É adorar a Deus em espírito e em verdade, sem hipocrisia, para que não seja apenas palavras vazias, que o nosso amor também não seja fingido, mas demonstrado com atitudes pelas nossas obras, pelas nossas ações. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a gente está vendo um amor consequente de uma ação. Deu seu único Filho para todo aquele que nele crê. Porque se só tivesse escrito porque Deus amou o mundo de tal maneira, a gente não ia ter ideia do que isso abrangia. Mas é um amor seguido de uma ação. Amou o mundo, entregou o seu Filho. Então, que nós possamos também, se você está afastado, se você se chateou, por algum motivo você se afastou da congregação, da comunhão com teus irmãos, por que alguma irmã falou mal de você? Presta atenção nisso e a gente encerra a nossa aula nesta noite. Muitas das vezes Deus está permitindo que essa irmã se levante contra você para te empurrar para o teu propósito. Para empurrar você para o teu propósito em Deus. Então você precisa compreender isso. Porque Penina pensou que estava afrontando Ana, mas na verdade Penina estava empurrando Ana para o propósito dela, de gerar Samuel. Amém? Então que Deus abençoe a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Tá? E assim agradeço a minha oportunidade e assim eu passo para a nossa capitã Cristiane, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estão escutando?
Glória a Deus. Amém. Nós louvamos Amém. e agradecemos a Deus por esse tempo tão especial em sua presença, onde podemos aprender mais da sua palavra e fortalecer nossa comunhão como corpo de Cristo. Eu registro também a nossa sincera gratidão a todos os pastores, obreiros, missionários, levitas da casa do Senhor Jesus, que têm dedicado com amor e fidelidade à obra do reino. Agradecemos também a família Expressão Gospel e todas as demais famílias presentes nessa sala Rocha do Socorro, por participarem com o coração aberto e desejo de crescimento espiritual. Hoje, mais do que o encontro, vivemos um momento de edificação, aprendizado, e estamos aqui para aprender mais sobre a palavra de Deus, fortalecer nossa fé e renovar nossa aliança com o Senhor. O Espírito Santo continue derramando graça, sabedoria e unção sobre cada família representada neste lugar. Que a unidade, o amor e a presença de Deus permaneça entre nós e que essa sala continue sendo um espaço de refúgio, ensino e adoração. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão participando, tanto do estudo anterior e decorrer hoje, né, a segunda lição, eu tenho certeza que Deus tem falado forte ao seu coração, né? E eu gostaria de orar. Eu não sei se o pastor, eu estou chamando de pastor presbítero. Ele vai escolher alguém para orar? Presbítero, irmão Amém. Mailton. Amém. O irmão Ed tá podendo orar, irmão Ed? Dessa honra, meu amado. Se o senhor puder, digita um amém aí. O senhor está orando para nós encerrarmos esse estudo. Glória a Deus. Se o senhor não puder, está pedindo para missionária Regina. Está por aí, minha irmã? Amém. Glória a Deus. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Amém. Deus, né? Mais uma noite. O Senhor nos concedeu participar desse estudo abençoado para edificar nossas vidas. Amado Deus, Eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Estamos reunidos no Teu santo nome, aprendendo da Tua santa e gloriosa palavra, a qual nos edifica, a qual nos fortalece, a qual nos dá entendimento, conhecimento, Pai. Obrigado por cada oportunidade que o Senhor coloca em nossos caminhos. Obrigado pela vida do presbítero Mailton. Continua usando ele, Pai, com poder, autoridade, diante da Tua presença, dentro da Tua palavra. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, cada um que passou aqui nessa sala nessa noite. Continua abençoando, Pai. Continua fazendo a Tua obra sobre nossas vidas. Continua usando os Teus vasos ainda aqui na terra, Pai. Obrigada, meu Deus, pela minha vida, pela vida do meu esposo, pelo nosso ministério. Assim eu te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. E nós Amém. agradecemos a todos, né, que participaram aqui. O irmão Mailton tem a próxima data? A próxima data, como é toda semana, né? O estudo é todo, como a gente fala, a escola dominicana é todo domingo, né? Sim. Mas como o estudo é toda semana, hoje já é quinta, né? Isso. Deixa eu ver aqui, quinta, sábado eu trabalho, domingo segunda. Tem atividade sexta-feira que vem? Não. Sexta-feira não. Então, pode ser sexta-feira que vem. Então tá certo, então. Então, sexta-feira a gente tem um encontro marcado aqui na sala Rocha do Socorro.
às 21h30. Nós aguardamos a todos vocês. Amém? Forte abraço no coração. Deus abençoe. Nós nos despedimos aqui dessa sala virtual, mas nunca e jamais da presença de Deus. Boa noite a todos e bom descanso. Amém. Agradeço a todos aí pela participação. Tá? Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de vocês em nome de Jesus. Bom descanso a todos. E obrigado pela presença.